Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui é o mês de novembro e o que a gente pode esperar para o mês de novembro, assim, lógico, né? Num resumão. Eu separei aqui 4 montinhos e cada um desses montinhos tem uma misturinha de cartas de trabalho, de amor, espiritual, uma orientação. Eu não sei ainda o que espera pela gente, a gente vai descobrir junto, mas eu vou deixar daqui a pouquinho aí uma imagem para você escolher os seus montinhos. Se é a sua primeira vez vendo uma leitura assim, você vai escolher de acordo com a tua intuição. Vai ser pela pedrinha, vai ser pelo número, vai ser pela cara da carta, vai ser um grupinho, mais de um, é você que vai decidir. Eu vou ter uma mensagem pronta para você, tá bom? Queria lembrar que se você tiver vontade de marcar uma leitura particular comigo, meu site para agendamento está na descrição desse vídeo e na descrição também tem os capítulos de cada um dos montinhos bem organizadinho para você não se perder, tá bom? 1, 2, 3 e já! Vamos lá, grupinho número 1, você que escolheu essa pedrinha aqui e esse montinho, vamos descobrir as suas cartas aqui juntos. O que a gente pode esperar desse mês de novembro? Um resumão assim, né? Para quem escolheu esse grupinho número 1. Vou tirar algumas cartas aqui. Uau! Já tem cartas se conversando. De baralhos diferentes. Eu embaralho as cartas e vou pegando, nem vejo. Então, por isso que eu fico tão impressionada. Enfim, vamos começar aqui. Em geral, essa é a minha carta do geral. Nós temos essa carta que é um 9 de espadas. Um 9 de espadas, nesse baralho, ele vem representando chakra da garganta, essa bordinha azul faz sentido, espadas é lógica, raciocínio, comunicação, e essa carta fala de sofrendo em silêncio. Mas a grande coisa não é uma previsão sobre em novembro você sofrerá em silêncio, não é nada disso, bate na madeira. Mas eu sinto que é muito pelo contrário, em novembro é um momento onde você pode se ver tendo essa oportunidade de falar, expressar coisas que não estavam sendo ouvidas ou que você não conseguia falar, sendo expressadas. O que mais me chama atenção no 9 de espadas dessa carta aqui, ele sempre me prende e conversa muito comigo. Por quê? Quando a gente fala assim, sofrendo em silêncio, 9 de espadas é uma carta que fala de preocupação, as coisas que fazem a gente perder o sono também, vem toda uma imagem, né? Mas a imagem dessa carta não é essa. Eu vejo essa figura aqui muito poderosa. E ela tem aqui esse as de paus na mão também, né? Que é um cedro, é um símbolo de poder. Então, e tá aqui, né, no topo dessa montanha, observando um horizonte, tem um sol, que é um símbolo de potencial, renovação, todo um horizonte pela frente. Então, por isso que eu tô dizendo que, apesar do nome da carta ser sofrendo em silêncio, apesar do significado tradicional do 9 de espadas ter relação com isso, as coisas que preocupam a gente, que fazem a gente perder o sono, o que mais está me chamando a atenção, inclusive esse sol tá neon, quando eu olho para ele, é a imagem. Então, eu fico sentindo que essa carta está aqui no centro de tudo para dizer que onde existia preocupação, onde tinham coisas não ditas, muitos de vocês escolhendo falar, expressar, perguntar, dar movimento e essa figura nessa imagem me parece que são vocês nessa imagem, sabe? Olhando assim para um horizonte, sabendo quanto potencial tem no seu caminho, que você tem, independente de que direção que as coisas vão. Aí, logo para onde que eu quero ir agora? A gente está construindo essa leitura juntos, tem muitas coisas legais aqui. Tá, vou você aqui primeiro. Aí, essa carta aqui, que é o espírito do sapo, ela fala limpando excessos. E tem algumas coisas que essa carta aqui ensina pra gente. Limpando excessos
com o símbolo do sapo vem porque sapinhos também são venenosos, né? Mas tem aquela coisa, na medida certa, veneno é remédio. Então, para muitas pessoas, tem esse encontrar a medida certa do expressar. Para muitas pessoas, tem essa possibilidade de viver situações que, porque te provocam numa direção onde tinha ali uma coisa que você não estava falando, não estava enxergando, não estava expressando, na medida certa, de uma situação desafiadora ou desconfortável, você se vê entrando nesse outro lado dessa energia que é de expressão. Essa é uma carta de número 28, que reduz para 10. Também assim, colabore com esse aprendizado, né? Trabalhe em parceria com esse momento de grandes aprendizados. 8 é número de vitória, através de entender grandes aprendizados. 9, que é a primeira carta, é um número de intensidade, que dá esse nosso empurrão na direção de um 10, que é transição, e aí reduz para 1 de novo e marca o caminhar de uma nova fase. Então, nesse momento aqui, em novembro, você pode ser muito desafiado na comunicação. Você pode ser muito desafiado na lógica também, no raciocínio. Então, é esse pedido de agora, já saber que tudo o que vier na sua direção, seja pequeno, insignificante, rapidinho, assim, insignificante não, né? Tem significado, mas assim, rapidinho, resolvi isso aqui na hora. Ou uma questão maior, que é isso. Essa ajuda da energia para equilibrar, para tirar excessos, tanto de falar demais quanto de falar de menos, tanto de expressar demais quanto de expressar de menos, calar. Aí, em relação a... Onde eu quero ir? Trabalho. Vamos, estou com a mão aqui já. Em relação a trabalho, você pode viver essas experiências nesse contexto de se ver iniciando um novo ciclo, criando uma nova rotina, um novo jeito de trabalhar, começando um novo trabalho, começando novos projetos. Por que eu tô falando que eu sei que é essa coisa dessa energia do novo? Porque aqui tem uma referência ao ciclo, os 3 aspectos da criatividade, que esse é o ciclo de vida de uma energia que se cria, se mantém, se desintegra para se criar, se manter, se desintegrar para se criar, se manter. Então, se você está iniciando algo novo, literalmente mudando de emprego, iniciando um projeto novíssimo, ou se, como eu disse, é um jeito novo de trabalhar, essa é a marca da energia que vai envolver também esse momento de deixar que as coisas mudem. A próxima carta fala de generosidade por gerações, é o nome dessa carta, e fala assim: atos de generosidade podem te alavancar numa direção tão próspera que influencia futuras gerações. Futuras gerações, se você vai ter filho, não vai, se vai ser o futuro do mundo, ou se vai ser o seu futuro, nos seus próximos anos. A grande coisa é que essa mensagem está falando assim: veja só, meu grupinho número 1, tem uma razão para eu colocar esse sapinho aqui no seu caminho. E essa razão é porque você está entrando nesse período de acessar ou de criar coisas em relação ao seu trabalho que nesse momento agora, às vezes a gente não enxerga, mas que já estão aí impactando o seu futuro, ajudando a construir. Lembra que a energia é de criatividade, ajudando a construir coisas que são muito prósperas para o seu futuro. Interessante. Aí assim, eu tirei mais cartas sobre isso aqui. A gente recebeu um 8 de copas e um 8 de ouros, mais 2 cartas de número 8.
Você lembra que a gente teve aqui o 8 no sapinho, aprendizados importantes que levam a gente na direção de vitória. Essa carta aqui do ciclo de criação também tem 8, é 18, reduz para 9, também intenso, um impulsionar. E aqui 4, 2, né? A base daquilo que você oferece. Muito desse momento em relação ao trabalho está te colocando para pensar e te dando a oportunidade de criar, renovar, pintar o 7 em relação a esse seu entendimento, na base de que eu tô construindo essas coisas em relação a trabalho. E aí essas cartas que aparecem, esses outros 2 8s, são um 8 de copas, que é uma carta de Jornada das Sombras, que vem reforçar essas coisas que a gente está conversando. Passar por esse caminho que é maravilhoso, não é papo de cartomante. Essa coisa de você construindo coisas que vai durar gerações, é maravilhoso, isso é estabilidade. Então, assim, só que nesse momento, você pode passar por situações que relembram bagagens. 8 de copas é Jornada das Sombras, é o caminho na direção de 9 de copas, realização de sonhos, mas antes a gente passa por essa parte do caminho onde a gente precisa confrontar essas sombras, vê-las, entendê-las, libertá-las, acolhê-las, onde a gente vai reconhecendo as coisas que já cumpriram com o seu papel, então a gente não precisa carregar essa bagagem, mas normalmente um 8 de copas é uma energia que o pessoal não ama porque a gente só quer o 9 de copas, só que a sabedoria da vida ensina que muitas vezes tem bagagens que pode ser até inseguranças, medos, um hábito de ter medo de falar ou de falar tanto que dá um tiro no próprio pé. É nesse momento de 8 de copas que está se enxergando essas coisas para ter essa oportunidade de alinhá-las. Aí a próxima é esse 8 de ouros, que é uma carta que fala de trabalho, né? E aqui mostra essa artesã trabalhando nos pentáculos. 8 de ouros fala de prática, dedicação. Para muitas pessoas, então, você pode se ver assim, praticando pra caramba a comunicação. Se vê recebendo um monte de e-mail delicado para responder ou para mandar, se vê tendo conversas complexas, né, ou delicadas de lidar ali na hora com um colega de trabalho ou com um cliente, seja lá o que for. Esse 8 de ouros aqui, o que mais está me falando assim, em novembro, não enxerga como, olha, tudo isso aqui é sinal então de que as coisas não estão indo bem, não sei o que, né? Não, isso é a vida trazendo na sua direção essas questões que poderiam ser um desafio muito grande lá na frente. Lembra que especialmente em trabalho tem essa coisa de lá na frente, mas aqui e agora é você enxergando, entendendo. Eu sempre falo que um bom líder conhece o próprio calcanhar de Aquiles, 8 de copas, e ganhando essa prática de saber ir ajustando e aperfeiçoando a sua prática. Aí uma coisa que me chamou a atenção aqui é esse 5 de paus que apareceu aqui em relação ao trabalho. E esse 5 de paus, primeiro, que é uma energia que fala de conflito, né, de ativação também através de atrito, conflito, essas coisas. Não precisa ser bate-boca, né, mas entendeu? Traz uma tensãozinha. Mas o que mais me chamou a atenção quando eu olhei para esse 5 de paus é que, lembra que eu falei do as de paus que estava na mão aqui desse 9 de espadas? E eu enxerguei assim, no centro de tudo, esse as de paus da comunicação, da expressão, esse poder de expressão, fortalecendo os alicerces daquilo que você está construindo para você no trabalho. O 4 de paus é uma carta que fala do chegar lá, quando a gente chega num território fértil, a gente tem os alicerces saudáveis para construir em cima dessa base trabalho, uma carreira próspera, vamos falar assim. Então,
É quase como, ó, se você tivesse um banquinho de 2 pernas, não fica em pé. Se você tivesse um banquinho de 3 pernas, dependendo aí de saber fazer, você consegue usar esse banquinho. 4 pernas, garantido que você consegue usar esse banquinho, inclusive é o tradicional. Mas esse é um banquinho de 5 pernas, entende? Muito estável, muito estável. Então é esse pedido em novembro para trabalhar com as coisas que estão aparecendo no seu caminho, já preparado, sabendo que vem desafios relacionados à chakra da garganta, à comunicação. Não é porque você não sabe, não é porque você não consegue, não é porque o universo está querendo dificultar as coisas para você. Está te preparando para coisas importantes que, no mínimo, você vai precisar saber se expressar muito bem para sustentar essa próxima fase da vida profissional que está se abrindo para você. Em relação a amor, aí vem a reação que eu tive lá mais cedo, né? Essa carta fala: expresse como você se sente. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia do meu grupinho número 1? Em relação, vou usar o mesmo baralho, em relação à vida amorosa, mais alguma coisinha, além dessa coisa de se expressar? Aí em relação à vida amorosa, em novembro, vem a lua. Para muitas pessoas pode ser um mês onde um segredo deixa de ser segredo, ele é expressado, revelado. A lua fala das coisas que não estão às claras, né? Quando ela tá conversando assim com expressão, tá falando muito para mim sobre isso, sobre algo que não é sabido sendo expressado. Tem mais alguma coisa que a gente pode saber sobre essa energia? Não vou ficar especulando, porque isso aqui é uma leitura geral e tudo mais, mas qual que é a orientação? A orientação para a vida amorosa, aqui para esse meu grupinho número 1. Aí diz assim, não precisa ter medo. Parece que fica um negócio, um segredo, né? Não precisa ter medo. Não guarde segredos também. Expresse como você se sente. Expresse o que você está pensando. E saiba que pode vir informação nova na sua direção em relação à vida amorosa, que você não enxerga ainda. E sem medo, mantenha-se forte. Vamos lembrar também que a primeira parte dessa carta principal fala do medo de expressar, né? Sofrendo em silêncio. Então, sem sofrimento, sem medo, sem preocupação. Isso é muito importante também, falar sem medo, sem preocupação. É importante em relação à vida amorosa. Caramba, eu pedi um pouquinho mais de informação aqui. Veio a sacerdotisa. Que bonita essa carta da sacerdotisa. Ela está segurando uma romã aberta. Para algumas pessoas, essa coisa que se revela, estou até olhando já minha outra carta ali, ela pode ter a ver com questões ancestrais, por causa da romã. Tem uma série na Netflix que é maravilhosa, Uma Nova Mulher, eu acho que esse é o nome. Fala muito sobre ancestralidade, traz as romãs e fala dessa coisa de uma repetição de histórias. Já vou contar para você porque eu tenho uma cartinha para espiritualidade aqui do lado também. Mas a sacerdotisa, muitas vezes ela é a guardiã do véu. Ela aparecer aqui onde a gente já tem a lua, eu fico vendo assim que ela está dizendo que está na hora certa de receber algumas informações, porque muitas vezes ela pode aparecer para falar, agora não é a hora ainda. Para muitas pessoas é isso, é entender com mais clareza o porquê que não era a hora de certas coisas em relação à vida amorosa. Pois bem, em novembro, eu tenho essa sensação que ela aparece para falar, agora é a hora de ganhar um entendimento, de ver algo expressado ou de expressar algo. Você não terá dúvida de que lado você estará nessa história, porque tem arcano maior aqui, adoidado. A lua, a sacerdotisa e agora o mundo.
O mundo que mostra essa figura bem interessante. O mundo é um portal, né? A conclusão de um ciclo importantíssimo de aprendizado para acessar uma nova fase. E aqui eu gosto que a arte que fizeram é ela em contato com várias linhas do tempo diferentes. Então traz até essa ideia de portal, de acessar uma linha do tempo diferente. Tem uma leitura aqui no canal. Que linha do tempo você está prestes a acessar? Uma coisa assim é o título dessa leitura. De repente, se você não assistiu ainda ou se você se inspira de escolher um outro montinho, pode ter também um pouco mais de informação lá. Mas quando vem esse papo de linha do tempo, o que a gente sabe de linha do tempo, assim, mais ou menos, né? De uma forma bem descompromissada. Não estamos falando de física quântica aqui, nada disso. Essa sensação de acessar uma realidade onde as coisas podem ser bem diferentes de como a gente já viveu elas ou de como a gente conhece elas, né? Numa linha do tempo diferente, a gente pode ser uma pessoa muito diferente, a nossa conexão com aquela pessoa X pode ser bem diferente, certo? Muito bem, tá meio misterioso, mas eu gosto de como saiu aqui para a nossa conversa do momento. Aí, vou voltar naquela questão ancestral, aproveitar o gancho. Em termos espirituais, a cartinha que a gente tem aqui para vocês é essa carta que fala todos os caminhos levam para casa. É lindo, todos os caminhos levam para casa. Aí essa carta fala assim, é sobre autoridade interna, é sobre uma conexão forte com a sua intuição e é sobre voltar o olhar para dentro. Versus, quando a gente não confia que todos os caminhos levam para a direção de casa, a gente fica tentando microgerenciar as coisas, a gente fica tentando encontrar a resposta certa do lado de fora. E aí essa carta vem falando pra gente que quando a gente segue essa bússola interna, a gente naturalmente segue a direção que é pra gente seguir. Que mais que a gente pode falar sobre essa... Caramba, sobre essa energia mais espiritual. Olha que carta linda pra vir. Dá pra ver aí? Deixa eu focar. É um as de copas maravilhoso. Ele tá assim transbordando de o quê? Satisfação, felicidade, bem-estar, paz. Tem essa pomba representando paz, né? Bem bonitona assim. Tem também essas flores de lótus em volta. Flores de lótus são símbolos de superação. Então, tem uma coisa aqui, quando a gente pergunta que mais que a gente pode saber sobre essa mensagem para o grupinho número 1 em novembro, mais espiritual, é que esse é um momento assim de muita bênção, certo? Esse é um momento, é um mês abençoado e eu gosto do contraste disso aqui com como a gente começou a nossa conversa, porque a gente começou num lugar mais prático, né? E aí, olha como no trabalho a mensagem já estava falando de que não pode desafiar? Pode. Cuida da saúde mental, entendeu? Emocional. Cria esses hábitos de então esvaziar a mente com mais frequência do que você já faz, sabendo que vai ser um mês mais intenso de lógica, raciocínio, comunicação. Abre espaço para silêncio saudável, silenciar a mente, se acalmar, se tranquilizar, autocuidado, já sabendo que isso pode demandar mais de você em novembro. Mas a sugestão é, em nenhum momento, achar que esses desafios são nada menos do que preparo, treinamento para acessar bênção, coisas que são importantes no seu caminho, tá bom? Eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo e continuar essa conversa, o meu site de agendamento é o pollination.com.br. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, ótimo novembro, muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá então, grupinho número 2, vocês que escolheram essa pedrinha aqui.
Vamos ver as suas cartas. Eu tenho cartinhas aqui para olhar um pouquinho assim, né? Começar uma conversa sobre novembro e trabalho, um tema central, uma coisinha para a vida amorosa, uma coisinha para a vida espiritual, e tomara que a gente consiga tirar aqui dicas do que seria mais importante no mês de novembro para esse meu grupinho número 2 aqui com o máximo de detalhes possíveis. Muito bem, eu já quero começar essa conversa dizendo que eu sei que esse grupinho, ele pode estar conversando com muitas pessoas que estão lidando com questões mais desafiadoras. Não precisa ser só para pessoas que estão lidando com questões desafiadoras. Aí fala assim, olha o papo de cartomante, problema todo mundo tem. Certo, mas quando eu falo assim, eu tô dizendo assim, pode ter um assunto, um tema que está ocupando muito espaço na cabeça, ou que está desafiando muito o seu ego. Vou até começar por essa carta aqui. Ego é o nosso mecanismo de defesa natural. O nosso ego, ou ele vai jogar a gente lá para cima, falar que a gente é o melhor em tudo, todo mundo tá fazendo errado, ou ele vai jogar a gente lá para baixo, a gente é o pior de tudo, a gente faz tudo errado. A grande coisa é que essa sabedoria espiritual ensina a gente a importância de saber identificar quando a gente está enxergando uma situação a partir de ego ou a realidade, né, do momento a partir de ego, e respondendo a partir disso, porque a chance é que a gente está respondendo a uma ilusão e não a uma verdade. Então, eu falei esse comecinho para identificar, quando eu falo assim, eu sinto que nesse grupinho número 2 pode ter muitas pessoas que já vêm um tempo lidando com questões específicas que são muito desafiadoras e que então dão aquela alfinetada no ego. E muito bem, porque no centro de tudo, nós temos aqui essa carta que fala de lidar com situações que às vezes são meio chatas. Às vezes a vida dá uma picada de marimbondo na gente, é o que essa carta aqui fala. E logo junto dela aqui vem essa carta que é um 3 de copas e fala sobre celebrar, razões para celebrar. Então, em novembro, nessa situação que a gente identificou aí no comecinho da nossa conversa, é uma conversa que está dizendo que vem razões para celebrar. Aí, a próxima carta, então, vou trazer lá de volta aqui, olhando um pouquinho mais especificamente para trabalho, né? É um pedido com essa carta que fala do sedução do ego e lembra a gente do porquê que isso é problemático, né? Porque ele fora de equilíbrio é problemático. Ele existe ali por uma razão, é importante. Se não fosse o ego, a gente também ia fazer um monte de loucura, de burrada mesmo, que coloca de fato a gente em situações de risco. Eu vou até soltar assim, que de repente ele ajudou bastante a gente a conseguir evoluir enquanto ser humano, né? Para não pular mais de penhasco, essas coisas. Mas tem uma coisa aqui com essa carta do sedução do ego, que nesse momento que vem falando em novembro, razões para celebrar, vem falar assim, cuidado, a gente reconhece que tem uma situação desafiadora, difícil, às vezes desagradável, mas reconhece também uma vitória, algo ganho, uma razão para celebrar, e cuidado para não deixar o ego agir, o ego responder, o ego desequilibrar as coisas, sair da medida, certo? Aí nós temos aqui o imperador. Nossa, energia poderosa, né? Especialmente em relação a trabalho, o arquétipo do imperador é o arquétipo do patriarca. É um arquétipo que fala de autoridade, disciplina, também pode falar de julgamento. Fora de equilíbrio, o arquétipo do patriarca vira ditador, porque ou se está comigo, se concorda com as mesmas coisas, vê as coisas do mesmo jeito, ou está contra mim. Então, entende? Já está combinando um pouco com essa conversa que a gente já começou. Mas eu vou falar para vocês que quando a carta apareceu assim na mesa, meus amigos, eu tô somente vendo essa coisa de poder,
de poder. Cuidado com a sedução do ego para não entrar em desequilíbrio, porque o mês de novembro, uma situação, né, ou a vida, né, tá pedindo para enxergar que tem uma celebração e não se deixar levar por outros detalhes dessa história que podem cutucar o ego em desequilíbrio. Porque no equilíbrio tem muito poder. No equilíbrio tem muito poder. É uma carta que representa a autoridade também. A autoridade. Eu fico ouvindo, então, que aqui no contexto que a gente está conversando, é uma coisa de autoridade interna. Mas, lógico, numa conversa mais dia a dia, pode falar para muitas pessoas que têm essa oportunidade de ser percebido ou ganhar mais autoridade no trabalho. A gente vê que nas mãos desse imperador aqui tem essa... Eu esqueci o nome, tem um nome, mas eu vou falar errado. Tem essa bola dourada e tem esse cedro com o símbolo do Ankh, que é o símbolo da vida. Então, por isso que eu estou dizendo que tem essa coisa sobre domínio, autoridade, mostra esse imperador num trono estável, confiante, certo? E eu fico sentindo assim também isso, que com essa energia tão potente, tão poderosa em si, por isso que a sedução do ego é o desserviço, porque é quase como estragar uma coisa que em equilíbrio, sem a sedução do ego, já está muito coerente, já está muito poderosa, já está muito dominante daquela situação, certo? Inclusive é importante falar isso, porque grande parte das vezes que a gente está numa posição em que a gente tem algum tipo de poder, seja um cargo, seja um entendimento, um conhecimento, uma vantagem, qualquer uma que seja, sempre vai ter alguém para cutucar e jogar a gente no desequilíbrio para a gente mesmo fazer bobagem, para a gente mesmo atrapalhar o nosso poder, para a gente mesmo dar o nosso poder embora, então, né? Então, se você se vê em situações de discussões desnecessárias, você não precisa, eu sinto que muitas pessoas se veem nessa posição de não precisar provar. Tem uma coisa que fica, tipo, quase um mantrinha que fica se repetindo na minha cabeça, de que, olha só como a lógica por trás disso. E é uma lógica que é como o sistema judiciário funciona, por exemplo, e isso já é prova pra gente de que é uma lógica que faz bastante sentido para a grande maioria, que inocência não precisa ser provada, é culpa que precisa ser provada, inocência não precisa ser provada, entende? Então, tem essa coisa de verdade, autoridade, disciplina, não precisa ser provado, conhecimento, experiência, o que precisa ser provado é somente culpa. Então, se você se vê em posições onde você tem conhecimento, uma vantagem competitiva, não coloca os pés pelas mãos por vir caraminhola na cabeça, ou se você se vê provocado numa situação. Aí, a gente falou muito bonito, mas eu lembrei agora de que tem uma expressão de dito popular, né? Como é que... Ai, caramba, fui introduzir e esqueci. Tudo bem, vamos seguir em frente. Você quer ver que aleatoriamente, no meio da conversa, eu vou lembrar e vou falar. Vamos passar para amor, então. O que a gente pode saber sobre vida amorosa nesse momento para esse meu grupinho número 2? 2 de copas. 2 de copas aparece na mesa. É uma carta de parceria saudável. É uma carta de parceria e parceria saudável, onde as pessoas envolvidas, elas fazem a escolha de oferecer o melhor que tem para oferecer. Tá cada um oferecendo o seu copo cheio, o seu melhor. É lógico que nós somos pessoas diferentes e que muitas vezes o que um tá trazendo para a mesa é diferente do que o outro está trazendo, mas requer também um olhar muito maduro e amoroso para reconhecer que muitas vezes o outro tá oferecendo o seu melhor e vice-versa, o outro também precisa desse olhar amoroso para muitas vezes ver que, independente se acha que o copo tá bom ou não tá, se é o suficiente ou não é, de que, poxa, mas eu tô oferecendo o meu melhor.
Então, tem isso aqui nessa conversa, e dentro do contexto que a gente está conversando aqui, eu fico sentindo que é uma mensagem que vem reconhecer que pode ter havido, sei lá, alguma desavença, né, para quem está em relacionamento, ou que para muitas pessoas que às vezes nem estão, né, já num relacionamento, ter vivido experiências, né, olha lá, daquele marimbondo que a gente viu, que foram ajudando a reconhecer, a formar uma opinião e um jeito de enxergar diferente, parceria, onde tem um pouco mais disso aí que a gente conversou, que saiu no canalizado aqui primeiro, sabe? A grande coisa também, essa carta ela fala assim, que para muitas pessoas, o nome dessa carta, essa pode ser a pessoa, e você já encontrou aquilo que você busca. Se está falando de uma pessoa em específico, ou desse exercício de entender, né, o que é parceria, o que é troca, o que é que você busca, a razão para celebrar é essa, de que muitas pessoas vão se ver percebendo, entendendo, eu sei melhor, eu entendo o que é parceria para mim, o que eu busco, eu sei reconhecer no outro. E para algumas pessoas pode ser um momento muito bonito de olhar para alguém e reconhecer isso em uma pessoa, e para outras pessoas pode ser um momento muito bonito de olhar para você no espelho e reconhecer que você tem um coração que sabe, primeiro está aberto, né, a fazer essas perguntas sobre o que é parceria, o que é justo, o que é uma parceria justa, né? E muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia em relação à vida amorosa? Eu ainda tô tentando lembrar o que era o dito popular que eu tinha muito claro na minha cabeça. Eu dei risada junto com vocês e na hora de sair ele sumiu. Vou ficar pensando nisso aí até... voltando aqui para a vida amorosa. É interessante, porque assim, é uma carta que vem falando que novembro é o momento de 6 de ouros. 6 de ouros é uma carta de se reestabelecer equilíbrio, tá vendo? Que tem uma mão do universo, e aí 2 mãos e uma balança. E aí mostra o universo ensinando ou ajudando a equilibrar a troca, tá vendo? De forma prática, porque ouros é vida prática, plano material. Então tem isso, né? Muito do que a gente falou com 2 de copas é um jeito de sentir, um jeito de entender, uma coisa mais ideais, né? Um ideal. E aí a mensagem ela continua evoluindo para falar que, então, além de entender algo e reconhecer algo, em novembro como fazer isso, como colocar isso em prática, também vai se alinhando, também vai se mostrando, além do discurso, né, ou do entendimento, como a gente falou. A próxima carta é Imperatriz na mesa. Vocês entendem que nesse grupinho tem o Imperador e a Imperatriz na mesa? Muito bem. Eu só queria dizer isso. Não, calma. A Imperatriz, ela vem representando energia de Vênus novamente. Aqui tem símbolo de Vênus nesse 2 de copas também, tá vendo? E isso se repete. Vênus é o nosso coração astrológico, vou falar assim. É assim que eu me relaciono com a energia. O nosso coração astrológico. E... é aquilo que a gente ama, né? Aquilo que como a gente nutre beleza, harmonia, prazer, bem-estar. E a Imperatriz vem representando um arcano maior, quer dizer, uma energia muito importante, muito forte disso. A Imperatriz, ela é tão patroa quanto o Imperador. Então, também vem representando a autoridade. E aí vem dizendo assim, que em novembro, inclusive, reconhecer essas coisas que a gente está falando, fortalecem essa autoridade interna, fortalece a autoconfiança, o jeito de amar, o jeito de se apresentar em relação à vida amorosa. Energia também de prosperidade, Imperatriz, né? Fala de fertilidade, prosperidade, abundância. Então, é uma energia muito boa aqui.
E aí ela veio seguida de um 8 de espadas. Um 8 de espadas fala sobre a gente cortar um jeito de pensar que aprisiona a gente, que não necessariamente é verdade. Então, para muitas pessoas é através, olha só, é através de entrar em contato ou reconhecer essa energia bonita que a gente falou aqui, que também se toma de volta o poder em amor, não em controle, não em posse, não em competição de quem está oferecendo mais ou menos. E isso vai ajudando a quebrar um jeito de pensar que limita, ao invés de ajudar a crescer, ser abundante, fértil na vida amorosa. Aí diz assim também que para muitas pessoas, Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas é uma oferta de afeto. Cavaleiro de Copas é uma oferta de afeto. Também para mim muitas vezes fala a oferta de algo que ajuda a gente, de alguma forma. Alguém, né? Alguém aparecendo e falando algo, explicando algo, oferecendo algo que ajuda a gente de alguma forma. Tem isso também. E aqui o que eu acredito é que esse ajuda a mudar um ponto de vista com esse pendurado aqui. Então tem uma parte dessa mensagem que está falando assim, de que tem, às vezes, certo, muitas vezes reconhecer, enxergar do ponto de vista diferente, o pendurado, que Cavaleiro de Copas, como é que eu apresento o Cavaleiro de Copas? Às vezes, quando a gente está esperando compromisso, casamento, formar família, essas coisas mais ouros, sabe? Tradicionais ou que se encaixam mais no roteirinho do que a gente percebe como uma evolução na vida romântica, o Cavaleiro de Copas pode ser uma energia meio frustrante, porque o Cavaleiro de Copas ele oferece o próprio tempo, o afeto, o amor, as ideias, a vontade, essas coisas. Mas ele não necessariamente tem um plano. E quem tem um plano é o Cavaleiro de Ouros. Não significa que esse Cavaleiro de Ouros não pode evoluir, né, com o tempo para Cavaleiro. Não significa que esse Cavaleiro de Copas não pode, com o tempo, evoluir para um Cavaleiro de Ouros, onde se tem um plano e todos os dias se trabalha na direção daquele plano. Só que, ao mesmo tempo, olha só, o que eu gosto de pensar em relação à vida amorosa é assim: ninguém é obrigado a nada com ninguém. Os tempos em que esse discurso de que alguém tem que qualquer coisa em relação à vida amorosa já se foram há muito tempo. Porque a galera foi ficando um pouco mais esperta e falar: ei, não, isso aqui é uma grande mentira. Enfim, os valores foram sendo questionados e ainda bem reformulados. Então, assim, nessa dinâmica de Cavaleiro de Copas, para muitas pessoas pode ser isso, pode ser, inclusive, enxergar dinâmicas que, com esse 8 de espadas, a gente pode estar colocando muito na caixinha dessa picada de marimbondo, e aí uma conversa, uma situação, uma virada de chave, alguma coisa mostra que, na verdade, não é bem assim. A gente pode estar sendo muito duro no julgamento de uma situação, porque aí eu ofereci uma verdade simples para reflexão. No fundo de tudo começa a partir dessa, pelo menos dessa afirmação: ninguém é obrigado a estar com ninguém em relação à vida amorosa. Tem escolha. Então, para algumas pessoas, reconhecer isso pode trazer um pouco mais de entendimento com essa energia de Cavaleiro de Copas. Tem uma outra coisa aqui também, que é uma oferta, né? Como eu falei, pode não ser uma oferta de algo tradicional, de longo prazo, duradouro, muito ouros, como a gente falou, mas muitas vezes o pendurado ele fala daquilo que é inevitável. Então, tem uma coisa aqui sobre essa mensagem dizendo que em novembro você pode perceber coisas em relação à vida amorosa mais profundamente do que você já percebeu antes, que mostram que é inevitável. Tem a direção que certas coisas vão é inevitável.
Aí, por que essas duas cartas estão aqui nessa posição? Tá. Para muitas pessoas, também tem isso. Você pode perceber que tem uma situação que a dificuldade dela evoluir ou ela tomar direção na direção de um 10 de ouros, que está em reverso aqui. 10 de ouros é futuro próspero, é esse caminho mais tradicional, né? Mais firmado em essa conexão duradoura, esse compromisso duradouro, essa coisa que cresce com o tempo também, é fértil, abundante, como a gente estava falando. Família para algumas pessoas, e vem acompanhado desse pajem de paus também em reverso. Aí vem falando assim, que para muitas pessoas pode ficar muito claro de que o que atrapalha um querer ou uma vontade ou um movimento na direção de algo mais sedimentado, mais de longo prazo, mais um compromisso muito claro, sólido. Aí diz aqui que o que está por trás disso é que tem inovar e mudar, né? Tem certas coisas em relação a justamente isso, ao que é saudável, é uma troca saudável. Tem coisas que precisam mudar para possibilitar esse caminho na direção de 10 de ouros, futuro próspero, fértil, compromisso, coisas que duram o teste do tempo de uma forma próspera, equilibrada, fértil, essas coisas. E isso pode falar para algumas pessoas, isso pode ser uma conversa para algumas pessoas que está dizendo assim. Então, olha só, você chegar num momento em que você enxerga porque muitas vezes os relacionamentos não estão indo numa direção que você gostaria e você enxerga coisas que você pode ajustar. Ou você pode enxergar isso que a gente está falando em alguém. As coisas não estão indo na direção como eu espero, para quem espera esse 10 de ouros, né? Porque tem certas coisas sobre como essa pessoa se relaciona que ela também está ajustando, então tem aquela coisa meio de tempo, né? Mas a grande coisa aqui também é o seguinte, viu? Tem muito nessa mensagem que ela está falando assim, as coisas não são definidas, entendeu? Tá certo que é porque isso aqui é uma leitura geral também, né? Cada um tem a sua história, aí o seu caso. Mas, enfim, em novembro, grandes chances de você se ver nesse momento em que essas coisas que fazem parte do que a gente estava conversando vêm na sua cabeça, você entende, você enxerga, as coisas se mostram. E olha que importante, a gente sabe que todo o processo de cura dentro desse espaço que a gente conversa, que é sempre fortalecimento pessoal, autoconhecimento, saúde, a gente fala com os médicos, né? A gente vai para a medicina, não pergunta sobre saúde para as cartas, pergunta para a medicina. E tem uma coisa aqui que toda vez que a gente fala sobre isso, é essa a lógica de que para ajustar algo, primeiro precisa ser reconhecido. Então, no grande esquema das coisas, essa é uma mensagem que está falando também sobre tem certas coisas em relação à vida amorosa que serão vistas, reconhecidas, mas em geral eu sinto que é uma mensagem muito positiva de se ver entendendo coisas importantes em relação à vida amorosa em novembro, tá bom? E em relação à vida ou questões mais espirituais, né? É engraçado, porque quando a gente estava falando de trabalho ali, a gente começou a entrar numa coisa meio autossabotagem, né? Ai, tá vendo? Eu tô querendo lembrar de novo aquela... Se você lembra, se você tem uma mínima ideia do que eu tô tentando lembrar, deixa aí nos comentários pra mim, por favor. Eu vou sofrer até lembrar. E aí, aqui em relação à vida espiritual,
é uma coisa assim. Se você faz trabalho espiritual ou não, né? Se você trabalha com espiritualidade ou não, todo mundo faz trabalho espiritual. Querendo, com essa predisposição, pode ser um advogado que trabalha de uma forma que tem uma consciência que é trabalho espiritual, entendeu? Mas tem uma coisa aqui em relação à vida espiritual que tá me lembrando essa conversa que a gente começou aqui no trabalho, que é sobre reconhecer esse equilíbrio das coisas e momentos em que você pode se beneficiar de dar uma pausa e avaliar o que realmente está sendo dito, está sendo apresentado e o quanto aquilo é de fato uma verdade ou é uma ilusão que tem ou pode cumprir com a função de te tirar do seu poder. Só quem te tira do seu poder também é com a sua permissão, né? Quando a gente dá o nosso poder embora. Porque até mesmo quando alguém é injusto ou alguém fala um desaforo, a gente pode escolher as nossas batalhas e a gente escolhe: aqui eu vou discutir ou não vale a pena, eu vou ficar na minha paz. Estamos dentro do nosso poder, inclusive. Continua dentro do próprio poder, inclusive. Então tem uma coisa aqui sobre essa energia em relação à vida espiritual, que está dizendo que em novembro também é um momento de reconhecer com mais clareza um presente, uma habilidade, com esse rei de ouros aqui, tá falando de um amadurecimento espiritual muito grande para muitas pessoas, por reconhecer, tá vendo essa figura segurando esse as de ouros, né? Essa grande moeda, essa coisa de grande valor, e ele tá tranquilo, ele tá sorrindo, ele tem um baú aqui aos pés dele cheio de ouro, que aí a gente olha, acho que você não vai enxergar daí, não sei, agora tem o zoom aqui, né, no YouTube, mas tem toda uma galáxia assim nesse baú e uma flor branca. Então tem uma coisa aqui sobre essa energia que começa com essa carta que fala: você está ouvindo o seu chamado. Não é um recrutamento para ler carta, para virar médium, nada disso. Se é uma coisa que você quer fazer, o universo vai sempre apoiar as nossas vontades, os nossos desejos, de um jeito ou de outro. Mas eu sou bem contra essa linguagem de que tem que do escolhido, porque ela mais alimenta ego do que qualquer outra coisa. E essa é a incoerência com linguagem espiritual, que é desprovida de ego. Mas enfim, tem uma coisa aqui em relação à vida espiritual em novembro que vem dizendo que fica mais claro e mais do que isso, que para muitas pessoas você pode se ver tendo uma abordagem mais certeira, mais segura de saber o que é uma habilidade, de saber o seu valor, de saber o valor da sua percepção, porque para muitas pessoas tem isso. Você pode estar enxergando o mundo de um jeito, tá vendo essa figura observando assim? Você pode estar enxergando o mundo de um jeito e aí tem energia truqueira, aparece duas vezes com esse 7 de espadas e a carta do diabo, né? Falando do mestre das ilusões, bode expiatório, essas coisas, a ilusão de estar preso. E um 7 de espadas que é uma energia de desequilíbrio, é uma energia que tem essa vontade de tirar vantagem, não tem acordo equilibrado, parceria, como a gente estava vendo em outras partes da conversa aqui. Então, olha que interessante isso sair aqui na parte espiritual. Por quê? Porque como a gente estava conversando mais cedo, a vida tem várias situações complexas, cheias de camadas, mas quando a gente vai para a raiz de muita coisa, o nosso poder pessoal, a nossa autoridade interna, ela é a maior chance ou a melhor chance que a gente tem de navegar qualquer outra situação do melhor jeito possível. Quando já começa daí, dessa raiz, sem confiança, muito no ego, muito nas inseguranças, muito nos medos, muito na competitividade, todo o resto vai meio avacalhado.
Então tem uma coisa aqui que vai dizendo que em novembro, para muitas pessoas nesse meu grupinho número 2, você se vê e se perceber mais fortalecido nessa raiz das coisas. Não só na sua habilidade de enxergar quando você está lidando com energia truqueira, mas também na sua habilidade de se manter estável, pé no chão, sabendo muito bem o valor daquilo que você tem, o valor do seu espírito, o valor das suas experiências, o valor do seu conhecimento, o valor da sua vida também, porque a gente vive uma vida cheia de roteirinhos, né? É a vida profissional, é a vida em casa, cuidar da casa, quem tem família, família, né? Essas coisas todas. Mas, de novo, volta para uma coisa simples. Todo ser humano tem o presente de uma vida. Independente do que tem nessa vida, ela tem um começo, meio e fim. E isso é sagrado. Então, para muitas pessoas, eu sinto que, justamente, vou voltar para cá, justamente porque você pode ter vivido uma experiência recentemente, ou muitas experiências aqui de picada de marimbondo, você tem esse discernimento, yin yang, contraste, você sabe muito bem reconhecer valor, paz, felicidade, o que é saudável versus o que é tóxico, o tóxico aqui, porque você tem conhecimento de causa. Não significa que a vida é para sempre assim, ou que seu novembro será assim, muito pelo contrário, tá dizendo aqui que em novembro, justamente por causa dos seus perrengues, você tem essa possibilidade de sair vitorioso, porque você reconhece, você sabe identificar, você não se deixa confundir nem no trabalho, nem no amor, nem na vida sobre aquilo que é importante e sagrado para você. E isso traz razões para celebrar, tá bom? Eu conversei bastante aqui com vocês, passei do tempo, inclusive. Eu espero que essa leitura tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo para você. E muito bem, beijo grande, muito amor, muita paz. Ótimo novembro para você e até a próxima. Vamos lá então? Vamos começar aqui a leitura para esse meu grupinho número 3. Escolhi essa pedrinha aqui que eu não sei o nome, mas eu acho ela uma graça. Vamos começar olhando para o tema central aqui desse mês de novembro. E eu tirei cartinhas aqui, eu separei, estamos descobrindo junto quais são, mas eu separei cartinhas que vão dar uma dica pra gente, um pouquinho do tema central, um pouquinho em relação ao trabalho, um pouquinho em relação ao amor e questões espirituais, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui olhando para o tema central. E a primeira coisa que eu vejo para muitas pessoas em novembro já é uma energia que está falando assim: a tua paz, ela vale tanto, mas tanto, tanto, que eu não sei nem se eu vou conseguir fazer jus à lógica por trás dessa afirmação, porque tem uma lógica por trás dessa afirmação. Como em tudo no universo, tem uma lógica por trás que muitas vezes a gente não sabe todas as variáveis, como todas as peças se encaixam, e por isso que na nossa humildade de reconhecer a nossa ignorância, a gente chama de mistério ou mágica, né? Mas já começa assim também, isso faz parte da mensagem, olha como tá saindo canalizado. Tem muita lógica por trás das coisas, e é importante lembrar disso, porque pode ser que tenham situações bastante emocionais dentro do que se vive em novembro. Primeira carta é esse 4 de espadas, que aqui vem com esse nome de descanso e rejuvenescimento, mostra essa figura numa posição de lótus, né, em meditação no meio da floresta. Para algumas pessoas pode ser um convite, inclusive, a ir passear, para se conectar com a natureza. Mas a próxima carta é o espírito da aranha, que fala sobre tornar os seus sonhos realidade e mostra essa aranha tecendo a própria teia, né? E eu amo essa carta da aranha porque ela é muito linda, ela vem lembrar a gente de que, bom, você que escolheu esse grupinho número 3, é uma mensagem para dizer que você já tem
as habilidades que você precisa ter, do jeito que você é, do seu jeito de enxergar as coisas, das habilidades que você aprendeu, do conhecimento que você tem até o momento. Você tem o suficiente, sai de você o que você precisa para tecer essa teia, que é a casa da aranha, né? Então, para sua estabilidade, para sua segurança, a casa da aranha, a teia da aranha é onde ela também atrai aí, prende ali a comidinha dela para o seu sustento. Então, tem uma mensagem muito grande de independência aqui nesse sentido, não a partir de engraçado como tá saindo também, não a partir de carregar o peso do mundo nas costas, porque às vezes a gente traz isso para essa imagem de independência, de fazer tudo sozinho, não precisar de ajuda, porque isso pode virar inclusive um fardo. Não é uma conversa sobre fardo, é uma conversa sobre reconhecer que eu já tenho nesse momento toda a informação que eu preciso para tecer novos caminhos, vou falar assim. E que isso seja uma fonte de paz, não ansiedade. E aí, engraçado, né? Também uma mensagem que está dizendo que, então, dar essa pausa, esse respiro para a cabeça, diminuir o barulho em volta, diminuir a distração é importante para encaixar as peças. Então não é uma conversa sobre, ei, o universo já te deu todas as peças e como que você ainda não tem o seu grande plano de vida, tudo resolvido já? Aí a pessoa pode até falar, quem disse que eu não tenho, né? Se você já tem todo o seu plano de vida resolvido, deixa aí nos comentários que a gente quer muito conhecer você. Mas a maioria das pessoas, eu acredito que estão sempre buscando, se perguntando e meio se perguntando, caramba, o que eu faço? Então, muito bem. Primeira coisa, então, que essa mensagem fala, em novembro, você tem esse pedido de você permitir esses momentos, mas também tem essa conversa de... É um momento em que vale a pena criar um espacinho na sua agenda para somente deixar a cabeça esvaziar ou refletir sem distração para ter ideias ou para ganhar uma clareza, porque tudo que precisava ser entendido, assimilado, consumido até esse momento já tá aí na cachola, tá bom? Em tranquilidade, em paz. Aí, não vou, acho que eu repito isso toda hora, mas como só eu participo de toda a leitura que eu faço na vida e são milhares, eu vou repetir aqui também, por caso de você não ter me ouvido falar nisso ainda. Diz que o Bill Gates faz muito isso. Você já viu naquele documentário do Bill Gates que tem na Netflix? Ele diz que, não sei, acho que faz tempo que eu assisti, mas não sei se é uma vez por mês, uma coisa assim. Ele fica numa casa ali sozinho, não tem reunião, não tem ligação, ele fica numa casa, leva os livros, as revistas, a Coca-Cola que ele gosta de tomar e não tem preocupação com resolver nada, porque essa é a versão dele de dar espaço para a cabeça encaixar as peças. E ele faz isso há anos e ele conta, porque ele sabe que esse é um momento em que o cérebro dele tem a oportunidade de sair dali com ideias, né? Porque é assim que a nossa máquina funciona. Consome, 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 assimila, assimila, assimila e precisa de tempo, descanso, respiro para encaixar as peças e, por falta de palavra melhor, cuspir um entendimento, cuspir uma ideia. Enquanto a gente fica forçando a cabeça, se forçando a entender, fazer, não sei o quê, a gente, na verdade, está trabalhando contra a nossa própria máquina. Muito bem. Em relação a trabalho, já que a gente também falou do Bill Gates aí, uma referência, né? Se a gente gosta dele ou não, se a gente gosta dos produtos dele ou não, é uma referência de sucesso no campo de trabalho. Aí diz assim: em relação ao trabalho, tem muitas pessoas que nesse momento vão se ver podendo se perguntar: o que eu quero fazer? Essa carta é uma carta de número 50,
5 é número de mudança, né? E o nome dela é Seu Último Dia. E fala assim, que é um momento de revisitar o passado nesse sentido. Olha tudo que eu vivi até aqui, porque lembra, houve preparo, ganhou-se muita informação, muitas habilidades, e pode valer a pena olhar para trás e falar, caramba, olha tudo que eu aprendi, olha tudo que eu sei fazer. Quantas vezes você se dá o direito de fazer isso aí? Eu particularmente só me dou o direito de fazer isso quando o calo aperta e eu me vejo usando as coisas que eu aprendi com o tempo e falo, nossa, olha como eu sei fazer isso. Quem diria? Como é que eu vim parar aqui? Aí a próxima parte dessa leitura fala assim, preste atenção nos seus sonhos e o que está chamando a atenção do seu coração. Então, em relação ao trabalho, não é um pedido de você largar o que você está fazendo para ouvir o seu coração porque ele está se sentindo negligenciado, isso é um problema, né? Porque isso aí pode, inclusive, alimentar ansiedade. Não é isso. Eu sinto muito que é uma energia que ela vem falando sobre, nesse tom, em novembro se dê o direito disso aqui, porque você já ganhou o direito de chegar nesse momento, fazer essas perguntas, e quando você dá essa pausa e essa reflexão, você vai encontrar respostas. E quando você encontra essas respostas, calma, que você já tem tudo que você precisa para começar a construir essa teia de aranha, certo? Encaixar as coisas e tudo mais. Sem pressa, porque muitas vezes também a gente só se dá o direito de entreter uma ideia se a gente já enxerga de imediato como é que a gente vai dar forma àquilo. Mas tem esse elemento assim também. Não é o pedido de agora, não é o momento de agora. O momento de agora é esse, dar esse respiro para possibilitar essas coisas de virem para a memória, para o questionamento, para o pensamento, para a superfície. E confia que você mesmo vai continuar tendo ideias, inspirações, vontades que podem vir de... Você pode conectar diretamente. Porque eu pensei nisso, agora eu vou dar esse passo. Às vezes vai ser assim também, porque você permitiu esse momento, você se colocou numa frequência onde você se permite ser levado na direção de novos espaços, novas ideias, e às vezes é de um jeito bem natural, assim, que a gente nem percebe que foi porque eu saí daqui que eu cheguei aqui, como a gente estava falando mais cedo, né? Aqui. Tava procurando meu baralho. O que mais que a gente pode falar em relação à vida profissional nesse momento com esse meu grupinho número 3? Força, coragem. Tá vendo? Esse meu grupinho número 3 está muito patrão, patroa, porque tem aqui essa aranha, né? Tem também essa carta de força, que é uma carta que ensina a gente que não é força bruta, é jeito, é tudo um jeito, essa coragem, e sabendo que, é com jeito, com paciência, observando, a partir de experiência, não de medo, de insegurança, que eu vou construindo essa teia. A teia de aranha, que também ela pode falar sobre conexões, né? Internet, né? Lembra que foi interweb, web, o www, World Wide Web, né? Que é web, teia, é uma teia, a internet é uma teia de conexões. Então tem uma coisa assim também sobre você pode se ver. Primeiro permite esse momento que pode parecer tão isolado, né? Mas é daqui que se vai se percebendo entrando num movimento, que na verdade é outro, de conexão, de se espalhar, né? Com essa teia. Para algumas pessoas pode ser uma coisa que está literalmente falando de internet no trabalho. Se é você escolher ter uma presença na internet maior do que o que você tem hoje, ou se você está usando a internet como ferramenta para se espalhar o seu entendimento, para você crescer, para você construir aí um sonho, uma vontade. Se não é um sonho, pelo menos uma ideia que você tá a fim de experimentar e ver no que dá. Pode também. Aí,
Em relação à vida profissional, nós temos um 2 de ouros e esse 3 de espadas em reverso. E aí vem falando assim, que então em relação à vida profissional, um 3 de espadas ele representa uma frustração. E um 2 de ouros é uma coisa de enxergar os dois lados da moeda. E vem falando assim, olha, em novembro, em relação ao trabalho, muitas pessoas podem se ver numa situação de engolir um sapo, entendeu? Ou viver alguma coisa que alimenta essa frustração. E aí esse pedido, não sente o que tiver que sentir, bota pra fora, sinta raiva se precisar sentir raiva, bote pra fora, de preferência não na outra pessoa, né? Não fica guardando as tuas emoções, mas também não vamos ficar agressivo. Mas tem uma coisa aqui sobre essa mensagem que tá falando que tem uma frustração que meio que força a sua mão para você se questionar. Então, é esse pedido de enxergar essa situação em relação ao trabalho como algo que, ao invés de te fazer mergulhar mais fundo numa decepção, se sentir desvalorizado, machucado, julgado, desrespeitado, 3 de espadas, que essa situação alimente a sua coragem e a sua vontade de se espalhar, de crescer ainda mais numa coisa que é importante para o seu coração. Tem muita gente que vai se ver tomando coragem de dar movimentos em relação ao trabalho, e a minha sugestão é fazer isso de um jeito bem estratégico, porque quando a gente se prejudica financeiramente, ou seja lá o que for, a gente não tá ganhando, entendeu? Mas eu sinto que para esse meu grupinho número 3, pode ser que você viva uma situação aí no trabalho de desaforo, como a gente falou ali, e lembra da nossa conversa e usa como combustível de coragem para se perguntar, quer saber o que eu quero fazer? Para que lado que eu quero me espalhar, tá bom? Em relação à reconciliação, ou em relação ao amor, tem essa carta que fala de reconciliação. E é uma carta que fala assim, de que tem um retorno de algo do passado. Se você busca uma reconciliação com um ex ou não, eu sinto que não é essa conversa não para todo mundo. Até porque carta não obriga ninguém, nada obriga ninguém a namorar ninguém, ser casado com ninguém, nada, absolutamente nada. Nem filho, isso aí é uma ilusão, é uma mentira também. E eu entendo que tem as complicações, mas enfim, essa é uma outra conversa. Mas tem uma coisa aqui, porque ele veio seguido de um 5 de copas, que para muitas pessoas no coração da questão em relação à vida amorosa, em novembro tem muita gente que está reconciliando, melhorando, crescendo, numa insegurança relacionado a medo de falta, medo de abandono, medo de solidão, essas coisas. Essa reconciliação, como eu falei, se você vai ver, tipo, brigou e aí vai fazer as pazes, se é voltar com alguém ou não, o mais importante, a raiz disso aqui, isso aqui é maravilhoso, parabéns. Porque significa que é uma coisa com a qual você não briga mais, entendeu? Não tem esse conflito interno de brigar contra ou de viver, né, de uma forma em que esses medos fazem a gente agir de um jeito que é em conflito com aquilo que a gente está querendo viver. Às vezes o medo daquilo que a gente não quer viver atrapalha a gente de viver aquilo que a gente quer. E eu vejo aqui em novembro, para muitas pessoas, esse é um momento em que vira uma chave, em que você aprofunda o seu entendimento, em que você inclusive ganha algumas batalhas aí em relação a isso aqui. Se você se sente assim, se é você se relacionando com alguém que tem essa questão aqui, toda leitura de carta na internet, os papéis podem se inverter, né? Então, eu só queria lembrar aí. Aí, diz aqui que tem uma mudança, a roda da fortuna, falando de uma mudança
coerente com tudo que a gente estava falando, tem uma reconciliação com algo importantíssimo que na raiz da questão às vezes influencia muito como a gente se relaciona, e você tá entendendo, você tá abraçando, acolhendo, mas não deixando isso ditar como você se relaciona, e isso está trazendo mudanças. A próxima carta é a Rainha de Espadas, que justamente fala de cortar aquilo que eu sei, eu enxergo, é discernimento, né? Eu enxergo que não ajuda a levar o movimento para frente. Então eu corto esses dramas, vamos falar assim, no meu jeito de olhar, fazer as coisas, numa situação em prol de possibilitar e colaborar para que as coisas continuem seguindo na direção do potencial que elas têm, ao invés de ficar segurando para trás. A Rainha de Espadas, ela é uma energia também que é, como se diz, muitas vezes ela é julgada, porque nesse discernimento ela pode ser vista como fria e calculista. Então eu vejo assim, que para algumas pessoas inclusive é uma conversa, e olha, uma conversa para reflexão, e às vezes você vai se perguntar isso e a resposta será não, e tudo bem, mas a pergunta é o seguinte: tem uma diferença, isso não é uma pergunta, né, mas vamos começar assim, tem uma diferença entre reconhecer valor próprio, entre não aceitar dinâmica de migalhas, toda essa linha de pensamento aí. Tem uma diferença disso e uma diferença de usar isso como argumento para cortar pessoas em situações onde você não sabe como lidar com aquilo. Então, muito do que a gente está falando aqui é sobre esse entendimento de quantas vezes a gente também pode falar que a gente está sendo objetivo, que a gente está protegendo o nosso caminho, aquelas coisas todas, mas será que muitas vezes a gente também não está cumprindo com um padrão que também é muito conhecido, que é um padrão de eu vou embora antes de ser abandonado, ou eu me retiro da situação antes que meu coração seja machucado, sabe, essas coisas. Mas a grande coisa aqui é o seguinte: eu sinto que a gente está conversando agora, tem muita gente que já pode estar falando e aí então a mensagem só está dizendo assim: ótimo, isso vai gerar mudanças. Para outras pessoas, você pode nem lembrar da conversa que a gente está tendo aqui quando isso vier, né, para a superfície em novembro. Mas eu espero que esse nosso papo aqui, que você receba essa parte da conversa com muito carinho, com muito acolhimento, porque quem nunca... E se não for para você, não é para você, tá bom? Não precisa absorver o que não é seu. Mas a grande coisa é para quem reconhece isso, se reconhece nessa mensagem e tá sendo agente de mudança, sabe? Ajudando a virar o jogo, ajudando a virar o próprio jogo nessa autorresponsabilidade, nessa coisa de acolher, de enxergar e de escolher fazer diferente. Maravilhoso, parabéns, papo de gente grande. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia aqui em relação à vida espiritual? Peraí que tá acabando meu tempo, vou botar para gravar de novo. Muito bem. Aí essa carta, ela diz assim: você tem amor. E aí ela fala sobre codependência e sobre a importância de saber estabelecer limites saudáveis. E aí é interessante porque... é verdade, desde o começo a gente está falando que é uma conversa sobre independência em celebração, como fonte de poder pessoal, não como fardo, nem como um símbolo de solidão, nada disso. Então em novembro, eu acho que eu não enxerguei isso de primeira, mas agora que a gente está chegando aqui, tá muito óbvio, e para muitas pessoas é essa a experiência. Em novembro, fazer caramba, ganhar essa perspectiva que alimenta a sua coragem, a sua autoconfiança, a sua autocelebração, a sua autorresponsabilidade, porque você enxerga certas coisas com mais clareza e tudo mais. Mas com essa carta que fala, você tem amor, e fala de codependência e limites,
Para muitas pessoas, vocês estão virando o jogo porque vocês estão reconhecendo coisas importantes a partir de saber o quanto você não precisa de validação, nem no amor, nem no trabalho, nem de família, nem de amigos, para reconhecer as suas próprias habilidades, né? A sua própria natureza, vamos falar assim, a partir de um lugar amoroso. Eu tava vendo um vídeo mais cedo que o cara tava contando uma história que ele ouviu, né? De uma situação que ele viu. E é engraçado que a percepção dele da situação, a minha foi um pouquinho diferente. Ele conta que ele tava numa conferência, aí veio um cara conversar com um cara que trabalha na Apple, falar assim, olha, o Zune aqui do Microsoft, né, muito melhor que o iPod, não sei o quê. E disse que o cara virou e falou assim, não duvido. E somente não discordou, não se explicou, não ficou nada disso. Entendi, não duvido. E seguiu a vida. E aí, o entendimento do cara que estava contando a história era que, olha como é muito mais valioso, como você chega muito mais longe quando você não compete com o outro, ou quando você compete com você mesmo, então todo dia, não sei o quê, porque a Apple e os números e o mercado, não sei o quê. E aí, na minha cabeça, eu pensei assim... acho que tem isso também, mas esse cara entende muito o valor da paz dele, que não é trabalho dele convencer o outro que ele tá certo ou que ele tá errado. É a opinião do outro, é o sagrado da imparcialidade. E o outro achar que o Zune lá é melhor que o iPod e vir falar isso pra ele, não muda em nada a vida dele, entendeu? Ele continua tendo o emprego dele, fazendo as coisas, as conquistas dele, etc, etc. Então, esse reconhecimento de que o que preserva também o tempo dele para fazer as coisas que ele quer fazer na vida dele é também não ficar perdendo tempo com essas questões. E isso a gente só consegue fazer quando a gente não é codependente, a gente não precisa da aprovação, da validação do outro. Você quer virar para mim e falar que o produto do outro é melhor desse que eu ajudei a desenvolver? Tudo bem, que legal. E quando a gente sabe estabelecer limites saudáveis, porque no momento que ele respondeu educadamente e se retirou, ele deixou muito claro de que ele não tinha o menor interesse em continuar aquela conversa. Então ele não perdeu tempo ali. Também não ficou ali se diminuindo, se justificando para agradar o outro. Simplesmente e ali estabeleceu limites saudáveis. Então, eu acho interessante essa coisa muito prática aparecer aqui na nossa parte da conversa mais espiritual. Por quê? Porque eu sinto que é uma mensagem que está falando que esses são sinais da sua evolução espiritual, que vem confirmar, vem reforçar você não precisa de validação, mas se precisasse de alguma confirmação, é justamente essa. Olha como você observar as coisas dessa forma, querer lidar com as coisas dessa forma, em si já é prova de tudo o que você construiu, que você viveu, que você vem entendendo até aqui. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho 3 em novembro? Caraca. Aí fala assim, a estrela. A estrela é uma energia muito bonita de esperança, mas também é uma carta que fala sobre possibilidades, cheio de possibilidades. Também fala de cura, né? A gente falou alguns momentos aqui, cura, fortalecimento pessoal, essas coisas, né? Não é questão de saúde física, porque para isso existe a medicina. Não é a carta que vai falar da sua saúde física, nem aqui, nem em lugar nenhum. Aí a próxima carta, militei mesmo. A próxima carta, além da estrela, é o Pajem de Ouros e Cavaleiro de Ouros. Pajem de Ouros, Cavaleiro de Ouros. É uma mensagem que vem falando que essa libertação de um fardo que
a gente falou desse fardo algumas vezes em relação a convivência social, quando a gente falou do trabalho, fala assim, olha, viver uma experiência, não escolhe mergulhar nessa experiência, no desaforo, na decepção, seja lá o que for, usa como combustível. Aí aqui, em relação ao amor, né, que a gente estava falando, aqui vem esse reconhecimento dessa questão aí de 5 de ouros. Que bom, corta isso, está nas tuas mãos, você sabe, você reconhece, vem de dentro, você mesmo controla. Então, tem uma coisa aqui dessa mensagem que está falando que estas tuas evoluções, esses teus crescimentos, que são méritos seus, eles estão se potencializando, estão ficando mais claros e estão abrindo mais possibilidades nesse momento. Inclusive, você colocando eles em prática de um jeito bem lógico, tá te possibilitando de enxergar outras possibilidades para construir as coisas que você está querendo construir para você, no trabalho, no amor e essas coisas. E aí, esse pajem de ouros e o cavaleiro de ouros vem me falando que você vai ganhando essa clareza, você vai tendo essas ideias e você vai escolhendo dar movimento na direção desses planos. Ouros é plano material. O pajem de ouros também é uma oportunidade de recomeço, sabe? Que diz que é importante, então, a gente estar aberto a aprender a fazer as coisas de um jeito diferente, especialmente quando a gente acessa, entende, percebe uma energia muito grande, arcano maior da estrela, de possibilidade. E aí, esse cavaleiro de ouros, ele está conversando diretamente comigo naquela carta da coragem. E aí, essa coragem, essa perseverança de todos os dias dar os passos possíveis e ou necessários para continuar construindo aquilo que é importante para você, tá bom? Muito bem, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br. Vou ficar feliz em continuar esse tipo de conversa aqui com você. Tô mandando um beijo grande para você, muito amor, muita paz. Ótimo novembro e até a próxima. Vamos lá, vamos começar aqui a leitura desse meu grupinho número 4, que escolheu essa pedrinha bonitinha azul aqui. E, bom, como eu disse, acho que eu disse lá na introdução, a gente vai ter cartinhas contando pra gente um tema central aqui desse grupinho. Ai, que já é um grupinho que tá bem misterioso, mas enfim, a gente tem um tema central, a gente tem trabalho, um pouquinho para trabalho, um pouquinho para amor e um pouquinho para vida espiritual, do que eu espero que sejam aqui, que a gente consiga tirar o máximo de informação possível em relação aos temas principais de seu novembro. Primeira carta que caiu na mesa. Essa carta que fala, o nome dela é Universo, e é a carta do mundo, que representa o mundo, né? No tarô tradicional, nesse baralho aqui que é tarô também, mas eles chamam de universo. E diz que a carta do mundo é um portal também, de quando a gente conclui um ciclo de aprendizado muito importante, e aí a gente tem essa coragem de colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, porque isso é o nosso lado da gente exercer o nosso livre-arbítrio para falar assim, eu entendi a lição, eu sei fazer e eu escolho alimentar esse caminho aqui. Pelo que eu entendi, o caminho de maior possibilidade tem esses elementos. Então, é isso aqui que eu vou escolher alimentar. E aí a gente vai se alinhando com esse portal de uma nova energia, de uma nova fase. É interessante como saiu assim a mensagem, né? Porque é uma mensagem que já começa contando pra gente de que tem em novembro e eu vou mostrar aqui, tem os efeitos, tem ver os efeitos de um aprendizado importante.
mas que essa primeira mensagem quer fortalecer isso também. Tenha a força e a coragem, que é jeito, né? É no jeito, é na percepção, é na delicadeza de saber exatamente com que você está lidando e a forma mais equilibrada de responder para aquela situação de novo. Nunca, em nenhum dos meus canais, é uma conversa que alimenta dramas, lacração, nada disso. Eu tenho uma preguiça danada desse discursinho que às vezes usa de muitas das conversas do campo espiritual para apoiar um comportamento de eu sou melhor que todo mundo ou eu sou melhor que essa pessoa. Nunca é a mensagem aqui que a gente tem. Então, se você também se você gosta desses valores, se você também se posiciona assim, se você também gosta assim, não se inscreveu ainda, se inscreve que você faz parte dessa turma nossa aqui. Mas enfim, para muitas pessoas, esse é um grupinho também que está contando pra gente que o principal tema, a gente está sempre aprendendo, sempre iniciando, concluindo ciclos, cruzando vários desses portais aí, como a gente conversou. Mas nesse momento, o principal tema é sobre a habilidade de enxergar as coisas além da superfície. Então tem muita gente que chega aqui nesse grupinho número 4, que já viveu várias histórias e foi entendendo a reconhecer e colocar a prática e como lidar em relação a isso, o valor, a importância disso sobre a habilidade de enxergar as coisas além da superfície. Aí é uma mensagem que diz assim, o benefício disso. Aí vamos olhar para a vida amorosa. A vida amorosa? Tá bom, ali era trabalho, mas já que falou vida amorosa, vamos começar por aqui. É porque na vida amorosa tem finanças e carreira, né? Então, nesse momento também, vida amorosa e finanças e carreira estão muito conectados. Se a gente está enxergando isso na superfície ou não, olha lá, né? A importância de enxergar além da superfície. E aí, muitas vezes, não tem muito mistério nisso. É uma mensagem que está falando assim. As situações que você está vivendo na vida amorosa e as situações que você está vivendo na carreira são a mesma coisa em áreas da vida diferentes. Tem a mesma raiz debaixo, né, além da superfície, então de uma forma mais profunda, elas têm a mesma raiz. Já que a gente quis começar por aqui, que mais? Aí vem, As de Copas. Então assim, aí eu sinto que assim, essa foi uma frase que dá para contar 1 milhão de histórias. Essa minha pausa foi justamente isso, como se tivesse um slide, sabe? Coisa de antigo, né? Me entreguei aí na idade um pouco, mas tinha aquela máquina de slide que tinha vários slidezinhos e vai girando e vai mostrando as imagens. E aí, por isso que eu pausei, vieram várias imagens de várias histórias. Essa é a questão maior. Mas o tema principal, tem sempre isso nessa mensagem aqui, e aí eu sinto que é um convite, inclusive, para você fazer esse exercício com frequência. Quantas vezes você lembrar em novembro, pode valer a pena trazer esse ponto de vista. Tem um tema principal, uma energia, uma questão maior e como se diz, um foco. Então, a gente já viu um tema maior de conclusão de ciclo de aprendizado, acessar uma nova energia, como a gente conversou, e um foco em enxergar além da superfície. Um tema maior de que trabalho e vida amorosa estão conversando sobre as mesmas coisas e a importância de enxergar o que está na raiz, porque tanto no trabalho quanto no amor, o que vem na nossa direção está informando essa questão de raiz. Aí, o que eu quero dizer também é que
já que eu tenho esse as de copas aqui na mesa em relação à vida amorosa, que é tá vendo? Esse cálice transbordando, essa pomba branca, símbolo de paz. É uma carta muito boa, o as de copas. Pode ser que seja uma mensagem que simplesmente esteja dizendo que porque tem um trabalho que foi feito, tem um transbordar de oportunidade, de abundância no amor e no trabalho. Amém. Faço votos que seja essa a questão. Mas também tem uma coisa aqui que, porque quando eu olho a energia de trabalho, fala da ciência das conexões, também está dizendo que o foco está nas conexões. Então, um aprofundar de perceber as conexões de uma forma, além da superfície, né? O aprofundar, como a gente falou. E que, independente se você se vê então tendo que lidar com situações mais prazerosas ou mais desafiadoras no trabalho e no amor, a grande coisa é que ver essas coisas acontecendo são sinais de que você está recebendo ou que você está prestes a acessar o seu santo graal. O as de copas, né? Um ideal, um desejo, uma ideia, algo que é sagrado, importantíssimo, não negociável para você. Assim que eu sinto. Tanto no amor quanto no trabalho. Ah lá, ai que interessante. Aí em relação ao trabalho, tem um 5 de ouros, tem um 3 de ouros e um 10 de copas, que é uma carta de satisfação pessoal, também copo transbordando, tem um castelo ali, mais cisnes, olha, baralhos diferentes, com 2 cisnes, vários patinhos e tudo mais, que é uma carta que, né, corpo emocional, conversaria bastante com amor. Olha só como as coisas estão muito coladinhas, muito conectadas. Pode ser na superfície da grana que atrapalha ou ajuda em relação à vida amorosa, mas eu acredito que a gente esteja falando de questões mais profundas que isso. Vou seguir em frente. Em relação a trabalho, como eu contei para vocês, é uma carta que vem falando de conexões. Que novembro, com essa ciência das conexões, em número 13, dizendo que as conexões em relação ao trabalho estão se transformando em novembro. Essa carta, ela tá me lembrando uma conversa que eu tive com outro montinho aqui, que eu não vou falar qual que é para não influenciar, mas se você teve vontade de ver mais de um, de repente é o que apareceu ali, essa coisa da teia de aranha, né? Que representa essa conversa de conexões, expansão, acesso. Essa carta vem falando sobre expandir o seu alcance e dos pontos se conectarem. Essa coisa dos pontos se conectarem também vem me falando que tem certas coisas que estão conectadas que você pode não enxergar na superfície, mas que isso virá para a superfície, isso ficará claro. Aí tem um 5 de ouros, é uma carta que fala de medo de falta ou dinâmica desequilibrada, dinâmica de migalhas. Se alguém está agindo a partir do medo de ser mandado embora, por exemplo, medo de falta, né? Ou se tem um desequilíbrio na troca, do tipo você recebendo menos do que teoricamente é o acordo, alguém recebendo menos do que é o acordo, essas coisas, sabe? Isso sendo corrigido, é isso que eu sinto com essa carta aqui, essas outras, na combinação com essas outras que eu mostrei para vocês. Também eu tô segurando ela assim, porque também pode ser uma coisa, peça, ajuda, porque o 3 de ouros é uma carta de colaboração. Então, se você tá se cobrando de fazer as coisas muito sozinho, não sei o que, esse peça ajuda é importante. Em colaboração, escolha colaborar, não carregue fardos. Mas aí eu sinto assim,
que para muitas pessoas essa lição ela já foi entendida. Nesse momento em que a gente está conversando, para a maioria das pessoas, isso aí você já pode estar falando assim, entendi. Então eu não quero ficar me prolongando muito aqui. Mas se você está chegando nesse momento, eu acho que é sobre isso, tá aí a confirmação. O que eu queria mais destacar aqui é lógico, que é esse 10 de copas. Porque o 10 de copas é uma carta muito positiva, mostra um castelo ali, então eu sei que copas é emocional, né, vida afetiva e espiritual também, mas o que mais eu vejo como ele se encaixa nessa conversa de trabalho. Aí vem a mensagem que vem falando assim, colabore porque juntos vocês produzem mais. Tem os cisnes e os cisnezinhos, né? Nessa união desses dois cisnes aqui, produziu novidades, vamos falar assim. E isso é o que traz equilíbrio, prosperidade nessa situação. Aí por que eu pausei também? Porque uma coisa me chamou a atenção, tem esse castelo aqui lá ao fundo, né? E aí quando a gente olha para essas duas imagens, eu imaginei assim, que essas duas figuras estão dentro desse castelo, cada uma num cômodo aí. Então, de repente, uma mensagem para algumas pessoas está falando assim, que tem alguém que faz parte da mesma organização ou da mesma estrutura que pode colaborar, né? Que pode colaborar com você nesse momento. Faz sentido, porque também a primeira carta fala a ciência das conexões, né? Então tem essa coisa sobre também isso. Em relação ao trabalho, é um pedido ou uma sugestão de escolher fortalecer as conexões dentro do trabalho. Eu vou pedir mais uma mensagem aqui em relação ao trabalho. Interessante. Aí, quando eu pergunto mais sobre essa questão no trabalho, vem essas cartas que falam sobre poupar a busca. Poupar a busca. Tem uma coisa maior que aí é muito óbvio, que é muito de superfície, ironicamente, nesse contexto que a gente está falando, de que tem alguém que pode poupar o esforço, né, de buscar as respostas, de repente já tem as respostas. Também tem uma coisa aqui, que é independente se você está olhando para alguém ou não, em novembro, em relação ao trabalho, pode ser uma ótima dica de sempre buscar pela alternativa que poupa o esforço. Não porque você é preguiçoso, mas porque você sabe que o caminho de maior possibilidade é o caminho mais fácil. Então, pode ser sobre isso também. A grande coisa eu tô querendo entrar na granularidade dessa nossa conversa, nos detalhes. Só que ela não me deixa. E não acho que é porque é um mistério, porque tem alguma coisa errada, nada disso. É porque, pelo contexto em que a gente está se encontrando aqui. Mas eu espero que, como a mensagem está saindo, você já esteja recebendo o que você precisa. Vou passar para a vida espiritual, então, tá bom? Que aí vem com essa carta que fala sobre entrega, os extremos da vida. Então, a gente começou a nossa conversa falando de alguns extremos, né? Que é essa coisa do amor e trabalho aqui juntos nessa conversa, tendo uma mesma raiz. Então, no mínimo, isso. Mas esse pode ser um momento em que você se vê precisando lidar com questões opostas de novo e de novo. E aí, isso como uma ferramenta, vai, para te fortalecer naquela coisa.
de novo, eu me vejo numa situação que eu tenho a opção de reagir de uma forma extrema aqui ou escolher enxergar além daquilo que está na superfície de uma forma mais profunda e escolher responder dessa forma. Então, para mim, isso está reforçando. Esse sendo um desafio, uma orientação e para algumas pessoas, inclusive, uma explicação do porquê da recompensa desse 10 de copas e desse as de copas aqui que a gente está falando. Mas a grande coisa aqui em termos espirituais é que você pode já ter... Faça a sua parte, é assim que eu ouço. Faça a sua parte. E entregue, entendeu? Faça a sua parte e aí vem esse momento de entrega, de confiar no caminho das coisas, de confiar no universo, versus querer controlar demais, insistir demais. É encontrar esse equilíbrio, sair dos extremos, entendeu? Nem deixar de participar, se anular, deixar de fazer a própria parte, porque a gente sabe desde o começo que requer fazer a própria parte, colocar em prática aquilo que se aprendeu, usar o que se aprendeu, mas também saber o momento de tirar a mão, e confiar no caminho das coisas. O nome dessa carta é Caia nos Meus Braços, né? Do universo aqui falando. Para muitas pessoas você pode se ver, olha, aqui na vida amorosa não tem jeito. Na vida amorosa aqui eu vou ter que entrar no meu espaço de vulnerabilidade, porque a alternativa é o contrário. É agressiva, por exemplo, ou competitiva. Mesma coisa no trabalho, entendeu? Eu sinto que os extremos são muito esses e que para muitas pessoas só se consegue identificar o que é hora de um, de outro, onde é um extremo, onde é um equilíbrio, porque você tem essa questão, esse tema central, que é a habilidade de sair só da superfície, de enxergar as coisas além da superfície e entender o que é mais importante, o que está na raiz das questões. Isso aqui vai te ajudar muito a acessar ou a preservar, eu sinto que é isso também, a preservar o caminho natural das coisas nesse momento, porque com esses cálices todos aqui, eu sinto que é uma mensagem que está falando assim também, que tem essa dança, mas que o potencial é de que essas situações tragam resultados que te satisfazem demais. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4, aí vem um 2 de ouros, que é enxergar os dois lados da moeda, equilibrar os extremos, diplomacia, enxergar muitas vezes aonde tem, como se diz, projeção, aonde tem experiências de, como se diz, inversão de papéis, né? Ou essa prática de empatia é importante, mas eu sinto muito que é isso. Meu grupinho número 4, ele tá numa situação bem complexa. E eu acredito muito que você só acessa essa situação complexa quando você está preparado, porque você já está preparado para lidar com isso, porque você já sabe enxergar as coisas além da superfície. Então, eu queria talvez, né, humildemente tentar colaborar com esse momento, te trazendo esse fortalecimento de que isso é uma habilidade que você tem, coloque em prática e essa dança, esse equilíbrio é o que é mais importante. Em toda situação, a sugestão é o que é o santo graal dessa situação, o que é o sagrado, mais importante, que tem mais valor, o coração da questão. E onde são coisas de excessos, de ego, de perder o foco e se manter no foco, ao mesmo tempo que você permite que as coisas se desenrolem na direção de um potencial que muitas vezes é maior do que aquilo que você conhece até aqui, entendeu? Muito bem.
Eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, no pollination.com.br. Meu site de agendamento está aí na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês. Muito amor, muita paz. Ótimo novembro. E até a próxima.